Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quando as pessoas virem a felicidade habitual nos seus olhos, compreenderão que elas são os amados filhos de Deus. A alegria é contagiosa, portanto, esteja sempre cheio de alegria. Madre Teresa. Nosso assunto é a disseminação da rede da felicidade, o oposto da tristeza, para dominar a consciência e a comunicação no mundo da forma. Quando voluntariamente, em genuíno ato de entrega, a mônada individual consegue abandonar o eu pessoal, é logo atraída para o ideal divino de disseminar no mundo a maravilhosa atividade da alegria vibrante, que é a alegria no ser, na natureza, na oportunidade, no serviço, na música e na arte, e até mesmo alegria no processo de purificação do eu. Cada faceta da vida é um desafio para quem se esforça diariamente para se assemelhar a Deus. Não é um desafio desconfortável, mas sim um desafio que dá esperança. Independentemente da situação em que se encontra, o fato de o indivíduo poder mudar a vibração e o conteúdo da mente da mesma maneira que troca de roupa seria um sinal de esperança e presságio de felicidade. Os campos de energia tornam-se magníficos quando adequadamente qualificados. Eles não somente circundam a quem os cria com a própria vibração de bem-aventurança, como também, segundo a lei de atração, magnetizam as vibrações de felicidade e alegria que vêm de muitas partes do mundo. Descubra a causa do vosso temperamento. Na questão do temperamento, sugerimos a todo estudante que procure no subconsciente a causa dos sentimentos de desconforto ou de inquietação, sempre que se sentir invadido por esses sentimentos que são inferiores à felicidade divina. Isso inclui as ideias negativas relacionadas ao entretenimento que foram introduzidas em seus mundos. Segundo, ele deve considerar a influência de entidades dissimuladas e malévolas. Quando um indivíduo procura melhorar, envolvendo-se em uma atividade religiosa, assistindo a uma palestra construtiva, ou a um concerto, ou lendo uma obra religiosa, a ação vibratória da busca superior faz com que quaisquer entidades invasoras que ele tenha hospedado se sintam extremamente desconfortáveis. Nesse caso, as entidades que relutam em abrir mão da sua influência sobre a corrente de vida projetarão na consciência desta um sentimento de desconforto e de infelicidade. Elas encontrarão uma maneira de convencer o indivíduo que esses sentimentos estão diretamente ligados à atividade na qual ele está envolvido. É por isso que muitas almas sinceras interrompem o progresso na senda ou são impedidas de obter os benefícios da meditação superior. É por isso que, em virtude da suscetibilidade às entidades invasoras, as almas são privadas da oportunidade de receber bênçãos transcendentes. A necessidade de proteção na senda espiritual. É por esse motivo que a proteção espiritual se faz necessária para quem deseja prosseguir no caminho ascendente. E eu falo da proteção não somente pelo conhecimento que estou transmitindo, mas também pelos decretos, pela oração
e pela determinação de fazer a vontade de Deus a qualquer preço. Agindo assim, verificareis que fazeis rápido progresso espiritual quando vos determinais a expulsar entidades desencarnadas do vosso mundo. Na verdade, invocar a proteção de Deus vos protegerá da malícia de quem nem mesmo sabeis que são vossos inimigos. Muitas vezes, a intenção de prejudicar é dos praticantes de magia negra, bruxaria e satanismo, que usam seus poderes para atacar a quem poderia se livrar da sua influência. Essas práticas podem ser sutilmente sedutoras para aqueles que não se fundamentam no conhecimento espiritual, nem compreendem as penalidades kármicas que resultam de práticas tão perigosas. Em decorrência da ameaça cada vez maior da bruxaria, da magia negra e do satanismo, tanto nos Estados Unidos como no mundo, os aspirantes espirituais precisam ser cautelosos e perceber quando as influências negativas estão agindo em seu mundo. Deveriam sempre avaliar a evidência antes de atribuírem os fracassos ou aparentes fracassos a si próprios. Atividades autodestrutivas. Quando os aspirantes espirituais conscientizam-se do seu progresso na senda, podem perceber que também devem combater o ego soberbo. Além disso, podem se descobrir invejando o suposto progresso de outros. Jesus descreveu essa inclinação humana na declaração: Ai de vós, doutores da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Muitos que frequentam as igrejas ortodoxas são suscetíveis a essas influências. São excessivamente conservadores nas questões do eu. Na verdade, como estáis aprendendo nesta coleção de lições, o eu é pouco compreendido. É por esse motivo que, na maioria das vezes, as pessoas não trabalham em benefício dos seus principais interesses, nem dos principais interesses da humanidade. É por isso que são atraídas tão facilmente pela ideia do ganho social generalizado e que as forças das trevas são capazes de provocar tanta inquietação no mundo. Muitos não compreendem que o poder e o controle divinos vêm somente do poder superior. Eles pensam que podem lucrar, tanto espiritual quanto materialmente, pela coerção e pelo controle do governo. Mas, pelo contrário, a sociedade ideal evolui a partir da consciência superior, quando o indivíduo abre incondicionalmente a porta do seu ser para Deus. Nos momentos de contato pessoal com Deus, toda a essência do homem se transforma como em que uma boca que exerce pressão sobre o infinito, a fim de receber o alimento sutil que aflui para a alma faminta. Permita que o eu superior vos guie. Porque a graça proveniente do alto é de tal forma criativa, inspiradora e expansiva, ela literalmente inunda o ser do homem. Ultrapassando as bordas do cálice da vida, ela transborda como impulso que beneficia a raça humana. Tal impulso deve ser canalizado de maneira construtiva para proteger o ser e ajudar os demais a compreenderem sua natureza superior. Cada pessoa deve compreender que a inteligência superior em seu interior tem capacidade para tomar decisões precisas, como, por exemplo, quando ela deve falar e quando deve permanecer calada, quando deve estender a mão e quando não deve fazê-lo. Existem ocasiões em que nada é tão importante quanto um movimento para auxiliar a outrem. Outras vezes, entretanto, tal gesto pode ser perigoso. Os melhores presentes que se pode dar são os oriundos do interior, como as mensagens de conforto, esperança e contentamento. A consciência deveria ser como um cálice, pois o conhecimento que flui para esse cálice
atrai mais e mais do Cristo regenerador para os domínios do eu. Certamente é verdade que se um homem pedir pão a Deus, ele não lhe dará uma pedra. Considerai, portanto, que o esforço construtivo recebe sempre o necessário apoio espiritual, moral e material. E quanto mais o homem aceita espiritualmente o sentido superior de sua missão, maior será esse apoio. A graça necessária à alma. Mais bem-aventurada ação é dar do que receber. Ainda assim, os homens só conseguirão dar se receberem. Por conseguinte, a porção concedida à alma deve ser entendida como a graça de Deus depositada no grande corpo causal de cada indivíduo. À medida que o homem recebe o discernimento de Deus, pode crescer em graça e em conhecimento da verdade, e, multiplicando o que recebe, amanhã ele poderá ser um servo melhor do que é hoje. Esse fluxo contínuo da graça de Deus, através do ser, é de grande importância, pois, se o homem se transformar em um receptáculo de onde nada escoa, com o tempo se transformará em um parasita no corpo do mundo. As pedras da fundação do templo devem ser assentadas enquanto a consciência está à disposição. Isso acontece quando quem almeja a vontade de Deus faz o que é necessário para promover o reino de Deus, tanto no interior como no exterior. O homem precisa qualificar a energia com o amor divino da mesma forma que, entusiasticamente, a alegria pulsante de Deus incita a Mãe Natureza a executar façanhas maravilhosas. Seus milagres de realidade temporal são imortalizados até mesmo quando reciclados. O intercâmbio espiritual entre Deus e o homem. O indivíduo, da mesma maneira, um dia perceberá o verdadeiro significado da vida no intercâmbio espiritual entre o microcosmo e o macrocosmo. Por meio desse processo, a totalidade do homem fluirá para a plenitude de Deus, que fluirá para a totalidade do homem. Isso promoverá o intercâmbio das pulsações de identidade que transformam a alma à medida que esta se curva com alegre humildade diante do Deus vivo. Na verdade, o Deus vivo está sobre cada átomo. Na verdade, todo homem é filho do Ser Eterno. Avançai, portanto, para entenderdes o que podeis ser, pois, da perspectiva da esperança, nasce a fé que estabelece as fronteiras do eu onde habita a caridade. Quando o significado do amor verdadeiro é conhecido, ele recria o momento supremo em que a alma inocente exclama com divino assombro: porque tu és, ó Deus, eu sou. Vemos assim os elos de identidade, inteligência, poder e amor, unindo tudo à unidade que é Deus. Vitoriosamente eu sigo. Lanto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.